começando mais um episódio da nossa Resenha Construtiva, um podcast pensado por e para profissionais de engenharia civil, engenheiros e arquitetos. Eu sou Luana Sapia. Eu sou Guilherme Zago. E hoje, nosso convidado é o engenheiro civil, Gustavo Poleto. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, para começar o nosso papo, acho que a gente pode ouvir de você, quem você é, como você trabalha, onde você se formou. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Para mim é uma honra estar participando disso, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento. Eu sou engenheiro civil de formação também, né? Meu nome é Gustavo Poleto. Me formei aqui em Prudente mesmo, na UnoOeste, né? No final de 2014. Tenho 2 pós-graduações, então saí da faculdade e emendei uma pós-graduação de gerenciamento de projetos. Você fez uma atrás da outra? E já fiz, fiquei mais 4 anos estudando, né, na sequência ali. Então eu fiz gerenciamento de projetos e depois já fiz uma MBA de gestão empresarial. Todas em Presidente Prudente mesmo, tá? Fora essa formação mais acadêmica, eu venho buscado conhecimento de algumas áreas específicas de gestão, de finanças ali, mais para a parte empresarial mesmo, e algumas coisas focadas na inteligência emocional e liderança. Perfeito, Gu. Eu já te conheço há algum tempo aí, a gente fez faculdade juntos. Eu conversei com a Lu para a gente falar hoje aqui sobre gestão, sobre essa transição de carreira. Então, essa conversa de hoje é mais para a gente falar como que é essa transição de um perfil mais executor, né, que é ali a realidade dos engenheiros e arquitetos a hora que se formam, para um perfil ali mais gestor, que é voltado também muito para empreendedorismo, que é o que você faz hoje. Então, a ideia hoje do papo é a gente falar um pouco sobre isso. Então, para começar aí, eu queria entender como que foi o seu início de carreira, como que os primeiros passos depois de você se formar, o que você foi fazer. Eu sei que você, dentro da faculdade, você começou num estágio dentro do Hospital do Câncer, Hospital do Kit Prudente, que foi uma obra complexa, bem legal. Conta um pouco para a gente aí como que começou aí sua carreira dentro da engenharia. Não, muito legal. A minha visão como engenheiro, até durante o podcast vai ser explicado melhor isso, é uma visão um pouco diferente, traz ali um ponto de vista, uma perspectiva um pouco diferente ali do que a gente está acostumado como engenheiro. Dentro da graduação, como o Zago falou, eu arrumei estágio, consegui estágio no Hospital do Câncer, de Presidente Prudente, que eu acredito que na época, até 2014, de 2013 para 2014, era a maior obra de Presidente Prudente. Era bem visado, né? Bem visado. Quantos metros quadrados é lá? Lá são 14.300 metros. Na verdade, até lembro de cabeça, são 14.306 metros são quadrados. Quantos pavimentos? São 8 pavimentos. Não tem subsolo, nada enterrado, né? Até na planta tinha um nome ali, mas não. Então, assim, era a obra mais complexa de Presidente Prudente por, vamos dizer assim, um acaso do destino. Eu estava procurando estágio na região, não tinha nenhuma indicação, nada. Você já estava no último ano do... Estava no último ano de faculdade. Sim, eu sempre trabalhei, mas em rotinas não relacionadas à engenharia. Trabalhava em sítio, sempre morei em sítio, fazia algumas coisas ali. Boiadeiro nato, ele laçava e montava em Fazia boi. de tudo. Andava de moto. E aí, assim, na hora que surgiu mesmo a necessidade ali da faculdade, falei, preciso focar, né? E aí eu peguei até, foi uma história legal, parece até que é mentira, mas não é. Imprimi alguns currículos e peguei um amigo meu, hoje ele faz engenharia até, e ele foi comigo, fui entregar currículo. Foi uma história muito bizarra. Comecei a entregar currículo, eu imprimi 20 currículos ali, e o que eu fazia? Ia em uma obra, chegava lá, me identificava, falava, quem que é o responsável técnico, engenheiro e tal, entregava um currículo, falava que estava procurando estágio. E aí eu fui de obra em obra, eu nem sabia que existia o Hospital do Câncer em Prudente, nem sabia daquela obra, porque eu sou de Indiana, né? Então, eu vinha para faculdade e tal, e nem aí, entreguei o currículo lá, para encurtar um pouco a história, acabou dando certo. Depois de 3 meses que eu havia entregado o currículo, acabou dando certo. Legal. Fui chamado, na época que eu fui chamado pelo engenheiro de execução lá para fazer a entrevista, outro estágio havia me chamado também, eu comecei a fazer uma escolha ali, já tive que começar a usar um pouco a estratégia. Beleza. Então eu entrei no Hospital do Câncer em fevereiro de 2014, era o meu último ano de graduação, e eu fiquei o ano todo lá como estagiário.
E nesse período de estágio você fazia o quê? Quando eu entrei no hospital, ainda estava na fase de obras mesmo. A gente tinha desde a parte civil, ali de contrapiso, reboco, toda essa parte ainda de infraestrutura interna, hidráulica, elétrica, tinha muita coisa se fazendo. Então, eu fazia acompanhamentos diários de obra, trazia demandas dos empreiteiros para a gerência e comecei também a fazer levantamentos, a entender. Evidentemente, a gente não tinha conhecimento, né? Às vezes, vou fazer um levantamento de Foi hidráulica. sua primeira experiência de estágio nessa área? Primeira experiência de E estágio com e a assim, execução. com a execução. Aham. E numa obra muito complexa, né? Sim. Deu aquele choque, assim? Deu um choque muito grande, né? O que eu falo que era muito importante lá, que ajudou muito nessa fase? Projetos. Os projetos, os projetos do hospital, eles foram muito bem feitos, principalmente de arquitetura. Então, assim, foi onde me deu esse start, que eu até falei pro Gui, que é de partir para a área de gestão, porque era um sofrimento. Não entendi, era muita gente, muita especialidade. Eu tinha lá civil, tinha elétrica, tinha hidráulica, tinha gases medicinais, tinha ar-condicionado, aí tinha forro, tinha pintura, tinha esquadria de alumínio, esquadria de madeira, É aquela tinha coisa piso. assim, você tem várias frentes, você tem mão de obra, equipe para tudo, mas tá, e aí? Você tem tudo, mas não Exato, é tipo, só mas isso. Você como... precisa encaixar, é tipo um quebra-cabeça mesmo, né? Sim, então, foi quando me deu esse estalo. Eu falei, meu, é muita coisa. E, tipo assim, nessa ânsia e nessa vontade de fazer, aquelas crenças de que, pô, você tem que ser o melhor, você tem que Às fazer. vezes a gente se afoba. Você se afoba, você fala, meu, como que eu vou, cara, quando que eu vou concorrer com um cara desse aqui do ar-condicionado? Olha isso, velho, como que o cara sabe fazer isso? Não, e tem aquela coisa também quando a gente é estagiário, ou mesmo no começo da carreira, você tá ali com os fornecedores, você se sente um burro, né? Que o fornecedor começa a falar várias coisas que você não sabe, aquela Exato, e coisa. tem a fase também que às vezes na sua cabeça, às vezes você acha que você sabe mais que o cara, né? O cara Tem os dois tem lados, muita né? gente que também é o inverso, né? O cara Tem fala os assim, dois não, lados. eu sou o estagiário de engenharia, eu sei mais que você. Você esquece que o cara passou ali, tem 20, 30 anos de experiência, 10 anos. Então isso era um negócio que eu sempre me preocupei. Falei, Muito cara, louco, né? Porque até o estagiário, ele ocupa um cargo de gestão, né? Ele que faz toda a fiscalização da obra. Então, muitas vezes ali, ele que está responsável por fazer a medição e no final ele pode ferrar ali o empreiteiro, o cara que tá executando, né? perfeito, é um ótimo ponto esse. Você vê, o cara, muitas das empresas colocam um estagiário para fazer uma função, né, de liderança ali, de gestão, e o cara às vezes não sabe nem o que ele está fazendo, não tem conhecimento. E ele está diretamente envolvido com o pagamento, às vezes, do empreiteiro, que pode gerar até uma penalidade, pode gerar até brigas, né, porque o empreiteiro, apesar de não ter, às vezes, dependendo da empresa, né, tem muita gente que é bem especializado ali, que faz o acompanhamento, mas o cara também sabe o que ele produziu ou não, né. Então, isso é um ponto que eu comecei a analisar, falei, meu, eu preciso de mais conhecimento de como coordenar, é muita frente, como que eu vou coordenar esse pessoal, o que eu preciso saber para que eles façam o serviço, e assim, é diretamente ligado a escopo e a comunicação, eu defino esses dois pilares, por quê? Lá a gente tinha um escopo bem definido em algumas áreas, algumas não. Mas esse escopo bem definido é o que guia tudo, porque que é o que eu falo do projeto. Se é um projeto bem definido, qualquer dúvida você recorre a ele. Você tem ali, está definido, né? Se você contratou o cara, você passou o que seria feito para ele, você conseguiu identificar, você tem onde recorrer. E a comunicação em si é ver se o cara entendeu, se está sendo transmitida a informação da forma certa. Um caso lá que eu não me esqueço até hoje, de comunicação, que até é um negócio que eu falo, cara, além de você transmitir, você tem que checar, às vezes, as informações, Sim. que entra até na parte de delegação, que até você tinha comentado, na hora que você vai delegar uma atividade, que eu faço muito isso hoje, você tem que procurar ser o mais específico possível, Claro. claro, ter ali o feeling se a pessoa realmente entendeu. Você tem que ter uma métrica ali, tem que ter prazo. Então, assim, é ser o mais específico possível. Então, um caso muito interessante que eu me lembro lá, que um pedreiro tinha soltado um serviço para um pedreiro,
para fazer uma parede de um banheiro pequeno, vamos dizer assim, de 1,5 m de largura o banheiro. E quando ele estava esquadrejando ali para soltar a primeira fiada de alvenaria, ele pegou e soltou a fiada de alvenaria para o lado de dentro da linha. Uhum. E era pro lado de fora da linha. Então, tipo assim, até aí na hora que eu percebi, eu falei, viu, mas você entendeu mesmo, assim, com todo respeito, se você entendeu, né, como... Ah, não, entendi, beleza, tá, mas como que você vai fazer? Vamos ver e tal. E aí o cara colocou o tijolo, eu falei, meu, o cara entendeu, de fato, porque ele vai soltar a parede, só que ele tá do lado errado da linha, então Sim. olha um gato. Então, assim, se você às vezes não acompanha, você volta lá, a parede tá lá em cima. Você acaba Aí você vai ver o perdendo cara, material, tipo, tempo. um tijolo lá de 11,5, mas se vamos considerar 15 centímetros a parede, se ele joga pro lado de dentro da linha, ele diminui 15 centímetros dentro do banheiro. Se ele era faz isso de 1,5 m, todos ficou os com lados, 35. Sim. Então, tipo, meu, é um negócio que caiu uma ficha pra mim. Além de fuder todo o eixo ali, né? Tudo. Aí você, tipo, tem que refazer. A Né? comunicação é muito louco, né? A comunicação a gente fala que tem 3 lados ali, né? O que você falou, o que o cara entendeu e o que você queria falar, né? Então, Perfeito. muitas vezes você não consegue expressar o que você quer e o cara também muitas vezes não quer nem entender, então ele acaba entendendo o que ele quer, tá ligado? E na nossa posição, a gente acaba conversando com várias pessoas, assim, de diferente, digamos. A gente conversa com o pedreiro, a gente conversa com o cliente. É aquela A história, você linguagem tem... muda, né? A forma como a gente fala tem que ser diferente. Então a gente tem que se adaptar o tempo inteiro. E tem que ter Exatamente. Quem nunca essa ouviu, sabedoria. né? Acho que assim, quem nunca ouviu... acho que assim, professor, todo mundo fala, você tem que saber falar desde o ajudante pedreiro até o dono da obra. Meu, olha a complexidade que é isso. Toda, tipo, se alguém um dia te deu ali ferramentas, te falou quais habilidades você tinha que desenvolver para fazer isso? Não, simplesmente eles falam, você tem que fazer isso, tá? Beleza, mas não é todo mundo Como? que tem, né? Tipo, não tem o como, né? Só o faz. E aí, voltando para essa parte do hospital, o que me estralou? Que eu parti mais para essa área de gestão ali, gerenciamento de projetos e gestão empresarial, é que assim, eu também cheguei num ponto que era basicamente bater em ferro frio, né? Tipo, eu me senti ali, vamos dizer, rendido com a situação de, tipo, meu, não vai dar tempo suficiente para eu aprender o que esses caras sabem. Só que eu não preciso saber o Isso que eles você sabem teve ainda como estagiário? como estagiário. Como Tanto é estágio que eu você me teve isso? formei e já ingressei na pós-graduação já imediatamente, já iniciei. Porque eu ficava com essa dúvida. Eu falei, meu, vi assim, tipo, qual que é o sonho de todo engenheiro? Ser calculista. Acho que praticamente todo engenheiro fala, meu, tipo assim, um braço da engenharia, uma especialização bem idolatrada, né? O cara que calcula, meu, tipo, todo mundo pergunta, como que eu vou fazer esse pilar aqui, essa viga? Eu tinha muito essa dúvida na minha cabeça. Falei, cara, como que eu vou fazer isso mesmo, né? Tipo, porque você não sai preparado, né? Acho que quem é de fora não tem a dimensão, né, da complexidade do tanto de nicho que tem dentro da engenharia. Então o cara sempre pergunta para você alguma coisa estrutural, né? Exatamente, sempre é o estrutural. Que ferro que eu uso lá? Quantos metros eu furo? Então, tipo, aí eu fiquei muito, falei, cara, e a gente trabalhava também com várias contratações de outros engenheiros, era uma equipe de engenharia, éramos em 3 engenheiros, então assim, era um complementando o outro e você vê que, tipo, essa parte de controle ali, da execução, é uma parte que demanda mesmo e é bem nichada, assim. Você foi bem contratado, então, logo... Eu fui contratado. Voltando na história, né? Eu fiquei 1 ano de estagiário no hospital. E aí, quando eu me formei, eu recebi o convite para ficar como engenheiro de execução. Na época já tinha mais 2 engenheiros, que um era um engenheiro gerente de projetos, que era o Marcelo. Ele era de Ribeirão Preto. Ele fazia uma rotina ali quinzenal, às vezes semanal no hospital, mas não era um cara fixo. Tinha a Nádia Basso, também conhecida nossa, que era engenheira, vamos dizer assim, de controle ali, de orçamento, da parte de papelada da caixa, e tinha eu que era o engenheiro de execução. Então, assim, era bem dividido porque a demanda era muito grande, né? E aí você acabava se envolvendo. A gente tinha que, tipo, colocar uma área, tinha que estar realmente integrada com a outra, e que eu até falo muito que eu aprendi certo lá. Assim, é
uma particularidade, eu aprendi certo, né? Porque como era uma obra muito grande, uma empresa já que necessitava de uma estrutura para tocar, para fazer aquele empreendimento grandioso acontecer, e a gente, além de tudo, um agravante é que os recursos eram da Caixa Econômica Federal. Então eram verbas destinadas do governo, ou às vezes, vamos dizer assim, uma condenação igual tinha uma verba da CESP lá, que era uma condenação ambiental, que foi para o hospital. Quando vai um tipo de verba assim, ele fica sobre gestão da Caixa. Então, basicamente, entenda, é assim, você ganha uma verba, mas você tem que convencer a Caixa de como você tem que provar para a Caixa de como você vai usar ela, e ela só te dá se você comprovar e fazer realmente o que aconteceu. Então, o que a gente tinha que fazer? A Caixa era um negócio novo até para a Caixa naquele período. Então, o escopo tinha que ser muito bem definido. Tipo, eu me lembro que era detalhe, tipo, muito detalhe mesmo. Tipo, vou comprar esse copo aqui, você tem que detalhar a cor, espessura. E na hora que a gente ia orçar, você tinha que ter no mínimo 3 preços, tinha que estar exatamente todos balizados, porque, tipo, para comparar, tipo, uma coisa com outra exatamente. E, tipo assim, se esse aqui é redondo, chegasse um quadrado, não passava. Tipo, não, tem que ser. Não é, tem que ter justificativa técnica. Então, tipo assim, era um monte de documentos. E eu era novo, início de carreira, sempre, assim, com respeito à profissão, com medo. Então, a gente fazia muito certo. Até tem algumas histórias que a gente, tipo, a gente realmente media mesmo tudo. A gente não tinha preguiça, que é um dos pontos, acho que me ajudou a crescer profissionalmente foi isso, que eu falo que é o certo. A gente tinha esse medo, tipo, se a Caixa não medir, se não der certo, se, tipo, como vai ficar a a gente, responsabilidade disso? se a gente definir um escopo errado, e aí depois lá na frente, porque, tipo, você definiu o escopo errado, contratou, depois você tem que mudar, você tem que reprogramar tudo, você tem que fazer a história nova, orçar de novo, enrola e tal. A gente também acho isso legal comentar, tem muito estudante que acompanha o podcast. O que você acha que foi o seu diferencial para ser contratado ali? Você estava como estagiário e passou a ser um engenheiro da obra já de imediato. Eu acredito que o diferencial é exatamente isso que eu falei. Assim, é muito de proatividade e de fazer o que tem que ser feito. Então, assim, independente de ter, às vezes, o conhecimento técnico ou não da profissão, você buscar o conhecimento e realmente fazer. Porque que a gente vê muito hoje, o pessoal, vamos dizer assim, começa errado. O pessoal já começa como um engenheiro que não quer ir lá, ninguém mais puxa a trena, mede lá, o cara vai por estimativa, o cara pega uma foto no Google, sabe? E a gente não, a gente era tipo assim, porque outra particularidade que tinha, o hospital ele não tinha nenhum pavimento que era igual ao outro. Nossa. Então não tinha como fazer tipo um prédio que você faz um pavimento e espelha para todos os outros. Não, lá a gente tinha que ir pavimento por pavimento. Cada planta era uma planta diferente. Então isso fez a gente exercitar essa rotina de fazer o trabalho operacional mesmo na unha. Nós tivemos um caso lá de revisão de contrato de pintura que foi medido o prédio inteiro de novo, todas as paredes. Nossa. Então, tipo assim, foi um trabalho que a gente demorou meses para fazer, mas nós fizemos. Então, você imagina, quem que faz isso? Ninguém, e a gente fez. Ninguém mesmo. Portas, eu lembro até hoje, nós compramos 574 portas de madeira. Lá os batentes eram metálicos, tinham sido chumbados há alguns anos. Tinha alguns que, tipo, deram uma estrangulada ou não, a gente mediu porta a porta. Quantas planilha portas? até hoje, 574. Pra você ver, eu lembro de cabeça, pra você ver como foi o trabalho. Nós tínhamos uma planilha, tipo, ambiente tal, qual pavimento, se era do lado novo do prédio, do lado velho, tamanho da porta, tamanho da bandeira, porque as portas lá tinham bandeira. É tipo um complemento acima da porta. Se abre para a direita, se abre para a esquerda, qual fechadura que é, tudo. Então nós fizemos isso uma a uma. Nós fizemos isso para levantar, para cotar, aí depois conseguimos contratar uma empresa. Fizemos com o cara para ele ver, para ele produzir as portas, depois fizemos para fazer medição. Conferência, né? Você imagina? Então, tipo, era trabalho braçal mesmo, e a gente fazia. Tipo, eu nunca me opus, chegava, cumpri horário, sempre entreguei mais. Então, acredito que o diferencial em si é isso, e aí surge uma oportunidade, você tá preparado, né? Sim. Você não tá ali encenando, né? Você tá realmente
Lá, Você já absorveu aquilo. você absorveu. E a gente sabe como a empresa, toda empresa, né? Você começa a puxar a responsabilidade, se você sai, faz falta, né? Sim. Então chega um ponto que, tipo, meu, é um cara que, se você faz falta, por que você vai sair, né? Uhum. Então acho que é isso, é não você fazer com que, se você sair, você tenha falta. Porque tem aquele cara também que, tipo, meu, se sair, é um favor, né? Não ser um cumpridor de horário, né? Eu acho que é muito isso aí. Muita gente só tá ali, deu 6 horas, tchau, obrigado. Vou embora, já cumpri o meu horário, foda-se o que tá tendo aqui. E não quero aprender nada a mais. Vou fazer só o que tá combinado aqui e já era, tá ligado? Exato, às vezes o cara tá focado mais na vida particular dele ali, né? Às vezes no começo de carreira você tem que dar um foco na vida profissional mesmo, né? Esquecer algumas outras coisas, dar um foco na vida profissional se você Se quer. esse é o seu objetivo, Se esse você é seu realmente objetivo, se tem você que... estudou para aquilo, chega uma hora que você tem que separar, né? Falar, não, meu, tem que dar um foco aqui, É né? natural que a gente abra mão de outras coisas nesse momento para focar realmente no profissional. Focar, tipo assim, aquela história, né? Você passar agora, gastar um tempo maior agora para aproveitar lá na frente, Porque eu né? acho que é um período super importante, também é muito alinhado com sua história. Se a gente foca nesse início da carreira, é muito mais fácil identificar qual o caminho que a gente quer continuar dali para frente, né? Se é para gestão, como você foi, ou se você quer continuar se especializando na parte técnica, de repente, eu quero focar no cálculo estrutural, ou ser um engenheiro calculista, um engenheiro orçamentista, a gente já teve, inclusive, os dois aqui, enfim. Nesse início, você acaba ganhando muito tempo, porque senão você vai ficar anos trabalhando ali, levando, empurrando com a barriga, até chegar um momento, tá, e aí? Não estou feliz, não era isso que eu queria, agora para fazer uma transição de carreira lá na frente é bem mais complicado, enfim. Como que aconteceu esse estalo pra você? Você falou, cara, tipo, legal, tô aprendendo aqui, tipo, top, mas não é bem isso aqui que eu quero pro resto da minha vida. Nessa parte da gestão em si, era realmente essa necessidade de, tipo, não conseguir adquirir o conhecimento técnico para se especializar em alguma área ali, que ia demorar anos. Volto no exemplo do calculista. Você tem aqui, vamos dizer, eu não me sentia confortável de sair da faculdade se alguém falasse assim, Gustavo, toma um prédio para você calcular aqui, que eu acho que é muito difícil que alguém ia te dar, mesmo se me desse, eu não ia ter coragem de calcular, sem ter uma outra especialização ali, uma experiência. E aí isso foi clareando na minha cabeça de uma forma que eu falei, meu, eu não preciso... o que eu preciso mais é saber coordenar essas pessoas, né? Então, assim, eu fui, vamos dizer, até abençoado de cair numa obra daquela que foi um negócio que me abriu a cabeça. Porque eu tinha responsáveis de várias áreas e, assim, na hora que você cativava o pessoal ali, o pessoal gostava de você, tava inteirado, igual muitas vezes eu fui, vamos dizer assim, salvo, né, que realmente salvo, estava à frente por alguns líderes das equipes ou até às vezes por algum ajudante pedreiro, o cara que tinha a função menor ali. Um exemplo, É, soltar forro em um pavimento e o cara chegar em mim e falou, Gustavo, você pediu para soltar forro lá, porque às vezes a empreiteira de forro tava apertando, falou, meus meninos não fizeram ar-condicionado ainda, você viu? Ela falou, opa, não tinha visto mesmo, né? Então, tipo, aí segura e você conseguir voltar atrás. Então, eu comecei a ver isso, aí eu fui buscar conhecimento de ferramentas, que foi onde eu fiz gerenciamento de projetos. E aí foi onde eu meio que me apaixonei pelo ramo ali e minha carreira foi direcionando para isso. Porque eu perdurei por mais 5 anos no hospital depois que eu me formei como engenheiro, e a minha função era exatamente essa, né? A gente tinha uma equipe própria ali, pequena, mais da parte operacional ali da civil. Depois agregamos alguns eletricistas, encanadores na hora que já estava na fase de manutenção da obra entregue. Mas era muito isso, a gente me envolvia muito com definição de escopo, com elaboração de documentação, então era um leque muito aberto, sabe? Uma curiosidade, antes dessa experiência como estagiário, quando você ainda estava na faculdade, já passava pela sua cabeça algo relacionado à gestão? Não passava. Mas você sabia que existia essa possibilidade? Nem Ou não? imaginava, na É porque a verdade. gente tem, acho que, gestão de projetos só no último ano, né? São 2 semestres, na minha época foi isso. acho que é. No último ano. Mas não, nem por graduação, nada, não passava pela minha cabeça, porque a gente não imagina eu coincidi de cair numa obra de alta complexidade, então, de fato,
não tinha como mesmo, sabe? Era muito específico. A gente tinha até gases medicinais, que é um negócio, tipo, extremamente específico, né? Você não vai ver em outra obra. Então era muito nichado e todo mundo que trabalhava lá tinha que ser especializado, não era uma empresa qualquer. Eu acho que o legal é isso também, né? Toda mão de obra é uma mão de obra especializada ali, né? Então você acaba, igual você comentou antes, você acaba aprendendo do jeito certo. Porque Exato. o pessoal que está executando é um pessoal altamente capacitado, ou deveria ser, Uhum. mas muitas vezes é. Então você acaba aprendendo já da maneira correta. Até porque você faz a gestão de orçamentos, tem a questão da qualidade também, você não vai sair cotando com qualquer fornecedor, você Isso. tem ali parâmetros para selecionar os fornecedores, é bem mais Exato. complexo do que... Os prestadores de serviço também são selecionados, né? Você tem pré-requisitos, tem um filtro ali para eles poderem trabalhar também. Uma coisa que eu anotei aqui também é, muitas vezes, como a gente tem essa... Eu acho que é até uma falha na universidade, na grade curricular, é muito tardio quando essas matérias entram no nosso quadro mesmo. E aí, se você tem um perfil gestor, talvez você não saiba identificar ainda, você deu muita sorte, entre aspas, de cair numa obra complexa, porque você viu a real necessidade, se identificou com a questão da gestão ali e tal. Mas muita gente, isso aconteceu até comigo. Eu saí para obras pequenas, você acaba fazendo tudo ali sozinho, não tem aquela... Eu acho que essa necessidade da gestão chega um pouco mais tarde, muitas vezes nem chega, porque é uma obra menor. Então, é mais fácil você coordenar ali tudo do que quando você está numa obra muito grande, você vê realmente o que é a gestão de projetos, né? Na verdade, eu acho que essa questão de um projeto ali de baixa complexidade, igual você está dando um exemplo de uma casa, eu acho que eu nem consideraria como uma gestão. Você entende? Porque é um negócio, vamos dizer assim, que cada um faz de um jeito. Então é o que eu, voltando naquele que eu Não fiz, tem eu os fiz o parâmetros de certo. qualidade. Eu caí e aprendi o certo. Então, assim, Então aí eu já discordo. Cada um faz de um jeito porque não tem gestão. Então exato, deveria não, ter. isso que eu tô querendo trazer a realidade, de tipo, não se encaixar, porque assim, cada um faz de um jeito e às vezes a gente fala, não, eu sou um gerente, mas você não tá fazendo, tipo, metade das atividades que você teria que fazer. Então, e é justamente isso, que quando você cai numa obra dessa, não tem a gestão, você não consegue enxergar de fato. Diferentemente quando você cai numa obra grande, que já tinha a estrutura de gestão, e aí você vê os processos ali, você sabe o passo a passo do que é preciso ser feito e tal. Você Fica mais claro. você já desperta o interesse por esse caminho muito mais rápido, né? Você não fica patinando tanto. Eu acho que eu patinei muito. Eu acho assim, essa questão da gestão, logicamente, uma obra de baixa complexidade, ela nem se compara, não é assim. Aquela história que a gente às vezes tem até na cabeça, que o engenheiro ali, que é gestor ou um empresário da vida, ele vive só fazendo documento, não é assim. A gestão, ela se molda pela atividade. Então, assim, numa obra mais simples, a gestão também vai ser mais simples, né? Só que o que é interessante? Na gestão de projetos, tudo que você vai fazer primeiro, a primeira fase de tudo é um planejamento. Então, tipo, se é uma casa, eu vou planejar como que vai ser a gestão da minha casa. E aí você define os parâmetros mínimos e executa. Trazendo para a parte empresarial em si, que é o que eu estava conversando com o Zago, o que acontece muito? O engenheiro é uma formação muito técnica, né? Nós somos técnicos, né? Nós somos formados para fazer. Então, assim, nós somos treinados na graduação para executar. Nós somos treinados para fazer projeto, para tocar obra. E isso fica muito forte na cabeça de todo mundo. E aí você sai da faculdade, você vira um engenheiro ali, começa a fazer, vamos dizer, projetos ou executar obras. À medida que você ganha nome, a tendência é aparecer mais clientes para você. Porém, como você está trocando sua hora, você fica limitado. Você às vezes tem que contratar mais alguém, você está prosperando, você está tendo demanda de Ou trabalho. muitas vezes você fica com medo de contratar alguém, assume várias frentes e aí sobrecarrega, chega aquele momento de tipo, a bolha vai explodir, né? Tem o momento da bolha vai explodir, tem o risco que você assume quando você faz isso, porque a gente é executor, então você vai lá, você fala, não, é minha fase agora, eu vou trabalhar de sábado, domingo à noite e vou abraçando. Você aumenta seu risco, porque não tem como você produzir com a mesma qualidade, né?
E aí também tem a opção de você pegar e contratar outras pessoas ali, só que aí é onde surgem as necessidades das habilidades ali de gestão, de liderança, e ninguém nunca te ensinou isso. Uhum. Você aprendeu a fazer. Então a gente tem até, você pode ver que a maioria dos engenheiros tem até dificuldade para delegar, porque está muito na nossa cabeça. E a crença nossa é tão forte que você acha que às vezes o outro nem é capaz de fazer igual você. Tem aquela história, não, eu fazendo é uma coisa, os outros não. Exatamente. Não tem muito isso? Então, essa crença muito forte faz com que muitas pessoas, às vezes, comecem um negócio, comecem ali, porque eu falo um negócio porque você construir uma casa, vamos dizer assim, no seu bolso é um projeto, como se fosse um Sim. negócio Empreendimento, novo, né? né? Um empreendimento. Então, tem muita gente que, tipo, começa e às vezes quebra, às vezes entra tem algum problema ali que inviabiliza, e às vezes a pessoa até desanima. E muitas pessoas também ficam com medo de crescer. Aquele cara que já tem lá, tipo, prosperou, tá fazendo uma, duas casas, três ao mesmo tempo, cinco casas, o cara fala, meu, não tem mais vida, não aguento mais, o cara me ligando o dia inteiro e tudo. E o cara naquela escassez não consegue crescer também, estruturar a equipe, porque ganha pouco, gerencia mal, pá, não sabe vender, que é uma das habilidades muito E já está no importantes. momento, talvez, ali do negócio que para implantar processos de gestão não é mais fácil como se tivesse no início, né? Porque o negócio já começou a tomar uma proporção muito maior e você não. É diferente de você já começar com essa mentalidade de gestor. Você já tem um compromisso, né? Então aí você vai ter que implantar aquela história de você trocar o pneu com o carro andando, né? Sim. É bem mais difícil. Logicamente, a gente não está falando de mundo perfeito para tudo. Nunca são condições ideais, né? Eu não vejo isso até como um problema, mas é mais de assim, trazer essa visão nova do cara que quer sair de técnico, que a gente que é técnico, para ser um empreendedor, né? Ser um engenheiro, até porque nós já somos empreendedores, né? Todo mundo que vai ali construir qualquer coisa que seja, ele é um empresário. Por quê? Você tem que vender, você tem que administrar, você tem que orçar, você tem que administrar, você tem que executar, você tem que projetar. Então, você faz são várias atividades. Até comentei com o Gui, a engenharia é um dos ramos mais complexos que tem. Tudo que você vai fazer é muito complexo, né? Eu acho assim, né? Toda vez que a gente vai falar em empreendimento dentro de um mercado imobiliário, a gente tem que fazer o gerenciamento de vários processos diferentes. Então, a obra por si só ela já é complexa pra caramba. Eu acho que eu me vi muito o que você falou, e quando eu me formei, eu peguei várias obras ali para fazer o gerenciamento, mas são muitos stakeholders diferentes que você tem que gerenciar, cada um faz um processo diferente, você acaba se perdendo. Então, é uma complexidade muito grande e a gente acaba não aprendendo mesmo isso na faculdade, então a gente sai muito falho quanto a gerenciamento de processos. Então, quando a gente ainda fala em empreender, quando você tem a sua própria empresa, além de empreender as obras, que por si só tem vários processos dentro das obras, que são complexos, você ainda tem que gerenciar o seu negócio, senão o seu negócio morre, que também já é uma outra complexidade. E é muito difícil, a gente não aprende, a gente vai aprender isso só fora da faculdade. Então, a gente sai, muitas vezes muita gente vai empreender como profissional liberal, então, quero abrir minha própria construtora ou meu próprio escritório, e aí cai nesse mundo de complexidade aí que a gente está falando. E como que aconteceu com você? Tipo assim, você estava lá como engenheiro do hospital, e você falou, cara, isso aqui para mim eu acho que está limitando, eu preciso começar a empreender, o bichinho, a gente fala do bichinho do empreendedorismo ali, picou em você, e como que você fez essa transição de deixar de ser ali um executor para virar um gestor? Isso aí foi a transição para mim no hospital, eu identifiquei, na verdade, porque eu tinha um tempo limitado, né, no hospital. Então, assim, a gente estava em fase de entrega de obras, finalização de obras. Evidentemente, eu já visualizava ali que teria que continuar algum engenheiro, tanto é que eu continuei depois da obra entregue ali por mais 3 anos, praticamente na manutenção e na finalização ali, instalação de alguns equipamentos. Mas eu já via que, tipo assim, além de tudo, era um hospital filantrópico, né? Então, tipo assim, eu cheguei num teto de ter uma remuneração ali muito boa, chegar no teto ali, mas saber que não tinha mais para onde ir. Tipo, eu alcancei o teto, né?
Então, tipo, meu, eu não vou ficar nisso pro resto da vida e também vai chegar uma hora, eu visualizava que chegaria uma hora que tivesse tudo pronto, não teria demanda suficiente para o engenheiro, não seria nem justo com o próprio hospital de ter um funcionário de uma remuneração daquela, né? E aí foi quando as coisas vão acontecendo, né? Então eu já tinha isso em mente, né? E aí a minha família tinha empresa familiar, trabalhava com terraplanagem, com pavimentação, e assim, o pessoal era bem restrito, né? Assim, meu pai nunca deu muita abertura às coisas, mas e eu já comecei a pegar um pouco de experiência, comecei a ver mais de perto. Eles passavam por algumas E era uma dificuldades empresa de execução. de execução, Então, prestador de serviço, um terceiro. isso, não tinha ninguém especialista na empresa, não tinha um engenheiro. Seu pai não é engenheiro. Ponto. Não era engenheiro, não tinha engenheiro, só para eles Mas executavam era seu mesmo. pai que fazia toda a parte da administração da empresa também. Isso. Você acompanhava isso de perto, sabia? Apesar de não ser tão aberto? Não, eu não tinha abertura porque era assim, meu pai era o executor e meu tio era o que fazia a parte administrativa, que é o clássico, né? Sim. De família, um fica no escritório e o outro executa, né? E aí eu cresci ouvindo, tipo, bom, é o cara que faz, é o cara que faz, o cara do Você já- escritório. Porque já seu foi pai que fazia, então... amadurecer. Se Exato, você fosse mas filho do seu tio, era o cara do escritório. Perfeito, mas assim, o cara que faz. Mas aí você já cresceu também com aquele pezinho, tipo, eu acho que eu tenho que fazer, né? Tô falando que o bom é o cara que Exato, faz. que é por isso que eu falo que a gente é treinado para ser técnico, né? Na faculdade a gente ouve muito isso também, você tem que fazer. Quem que é engenheiro que não tem a sensação de falar assim, meu, eu não, tipo, a gente não consegue aceitar que, tipo, você ir numa obra ali só pra ir só ver números, você tem que fazer, né? É um negócio, assim, bizarro, é uma Engenheiro crença bom é o muito que forte. sobe em laje, né? Exato, é isso A gente aí. escuta muito isso. Você não ouve isso, tipo, pro pedreiro lá, pro pessoal que tá na obra, que é o cara bom? O cara que vai lá de bota, que suja o pé. Chega o cara de escritório na obra, os caras zoam. Se você for lá Sim. de camisa bonitinha, você é Nutella, né? Não é um... Engenheiro de ar-condicionado. E aí, eu trabalhando no hospital em si, já tinha feito uma pós-graduação, comecei a adquirir conhecimento e vendo ali o negócio ruindo, né? Ruindo. E aí foi onde eu comecei a dar alguns palpites, né? Comecei, vamos dizer assim, a ajudar mais meu pai, vi que eles estavam num conflito muito intenso, eu comecei a me envolver, e até que assim, eu falei, meu, vou ajudar aqui, porque senão vai realmente ruir o negócio, vou ajudar, e aí foi uma transição até na própria empresa, porque foi onde você foi separado da sociedade, tá? E aí, só que, tipo, fez todo esse jogo, mas a empresa não conseguia me sustentar. Então eu tinha que eu visualizava ali, eu ainda tinha que se manter no hospital, ficar com um pé em cada canoa, porque, tipo, eu tinha uma remuneração legal e a empresa não me manteria. Então também tinha minha vida particular, que eu não podia abrir mão daqui para pular para cá e tinha a chance de ruir, né? Esse período de transição é conturbado, né? Porque você assume duas frentes ali, às vezes totalmente diferentes. Totalmente diferentes, exato. Então, assim, ali no hospital era o fiscalizador, o cara que contratava, que pagava as medições, mandava, vamos dizer, e aqui na parte de prestação de serviço era o cara que tinha que obedecer esse cara. Então, tipo, olha o contraste ali, né? A contradição. E aí, nesse intervalo, eu surgiu essa necessidade, eu tinha essa visão mais de gestão, falei, meu, vamos estruturar, tem que estruturar, aqui não tem nada de estrutura. Começou minha batalha de estruturação aqui, de abrir o leque um pouco da empresa mesmo. Porque vocês faziam exatamente o quê? Fazia terraplanagem, serviço de infra, né? Terraplanagem, pavimentação, guias e sarjetas, drenagem. E eu dei uma expandida, incluí água e esgoto no escopo de serviço. E também surgiu a oportunidade de uma incorporação. Você foi vendo as necessidades ali do mercado que você poderia abraçar também. Porque Exatamente. o seu objetivo já era, em algum momento, sair, se desligar ali do hospital e... Eu sabia que tinha um prazo, né? Tagline tava comendo ali, você falou, cara, o que eu vou fazer? Aí surgiu a oportunidade que você falou, já tem um negócio que eu posso aperfeiçoar, isso daqui que já tá meio que pronto, e eu vejo uma linha de crescimento aqui que eu posso explorar. Então foi mais ou menos isso. Exatamente isso. E assim, no próprio hospital, na época, né? Eu já estava naquele limite de já começar, tipo, obra entregue e tal, o espaço do engenheiro mais reduzido.
estava na fase de reduzir ali carga horária, reduzir remuneração. Então foi onde eu fiz uma negociação com eles e reduzi minha carga horária, né? Remuneração e carga horária, e fiquei com um pé em cada canoa, eu digo, né? Então, assim, minha situação era o seguinte: eu via um futuro incerto, né? Só que eu tinha o meu futuro certo no momento que era o hospital tinha um limite. Eu tinha um futuro incerto que eu tinha que trabalhar ele e fazer ele prosperar para eu poder tirar o pé dessa canoa e ficar só em uma. Incerto em partes, né? É incerto porque você não tem a segurança de como isso vai continuar dando, mas ao mesmo tempo você sabia que era o seu foco, você iria trabalhar para fazer aquilo acontecer. Eu digo incerto porque era um empreendedorismo, né? Empreender é incerto. Empreender, você não tem certeza de nada, né? E aí, à medida que quanto mais conhecimento você tem, mais know-how do negócio, você diminui a incerteza, fica mais confortável ali, mas era bem desconfortável. A gente viu isso na pandemia, né? Até os negócios mais sólidos que você fala, cara, não tem como esse trem quebrar, sofreu. Então, Exatamente. não existe nada assim que você fala, cara, isso aqui é tranquilo. Você tem que estar, quando você está bem preparado, às vezes numa situação dessa de pandemia, você tem que estar muito preparado para você pivotar, às vezes, seu negócio, né? Exato. Você tem que fazer essa transição ali muito rápido. Então, voltando pro gancho do Gui, essa transição para mim foi feita dessa forma. Eu fiquei ali praticamente 3 anos também com o pé em cada canoa, porque mais pela questão financeira também, porque eu não conseguia me sustentar na minha própria empresa. Olha que negócio doido. Não tinha todas as habilidades necessárias, né, como líder, como gestor, como empresário, e até que foi onde chegou num momento ali que foi bem, vamos dizer assim, bem difícil para mim também de tomar a decisão, que eu consegui até tomar essa decisão num treinamento de inteligência emocional, que foi onde eu falei, meu, eu tô procrastinando o negócio, tenho que tomar decisão, e é onde eu peguei e rompi, porque o pessoal gostava muito de mim no hospital. Eu poderia, às vezes, continuar ali mais um tempo, mas não era o que eu queria. Minha empresa já estava necessitando mais de mim. Eu falei, meu, aqui eu tenho um campo para crescer, eu vou ter que sair da zona de conforto para cima. E aí foi onde, em 2020, eu encerrei, tinha o meu compromisso lá, instalei os últimos equipamentos que tinham, que era ressonância, tomografia, um raio-x, lá no hospital, e falei, meu, agora eu vou deixar para outro pessoal e vou seguir meu caminho. Foi uma escolha acertada. Nesse período, você comentou que já estava fazendo essa transição, já tinha essa ideia de seguir com o seu negócio, vinha maturando isso, fez esse treinamento. Você já vinha se planejando financeiramente e fazendo networking? Como é que foi nesse sentido, a sua transição? A parte financeira, para mim, eu sempre tive uma opinião muito bem formada naquela continha básica, de gastar menos do que ganhava. Então, evidentemente, eu vim ali sempre também, como eu venho para essa parte de gestão, já entra um pouco de finanças, né? Você acaba acompanhando, adquirindo alguns conhecimentos importantes. Então, eu já tinha ali um lastro financeiro, até porque eu tinha uma remuneração, vamos dizer, boa. Então, sempre fui bem cauteloso com isso. O Gui sabe, nunca fui desbanjar, nada. E eu vinha tendo tinha essa reserva, vamos se dizer, financeira. Mas E da parte de networking? na parte de networking, eu nunca fui muito... Aquela história, trabalha demais, né? Não tem tempo para... Tem aquela história, você trabalha mais, tem tempo de ganhar dinheiro, nem de sair de casa, né? Então, assim, eu consegui muito contato da parte do hospital, porque como eu estava numa posição ali de liderança, ali uma posição, vamos dizer assim, de alta relevância, as pessoas tinham meu contato e tal. Então, assim, eu consegui muita coisa com o network do próprio hospital por ser uma obra grande. Tipo, na hora que eu ficar só na minha empresa, eu ligar pro cara, quem? O Gustavo do hospital. Aí o cara lembrava, não o Gustavo da Indy, né? Então, assim, só que eu nunca fui um cara muito preocupado com isso. Hoje eu vejo que é muito importante, mas assim, meu foco foi muito em buscar conhecimento. Nunca foi aquele cara bitolado, porque sempre foi muito claro para mim que eu ia empreender, que eu ia trabalhar com o meu próprio negócio. Então, exemplo, minhas pós-graduações eu fiz em Prudente. Fiz uma no Senac, fiz uma na Toledo. Nunca me preocupei, tipo, tem que fazer na FGV, alguma coisa, porque eu não queria currículo, entendeu? Para chegar, eu não tinha esse ego de falar assim,
meu currículo é esse, eu fiz na federal, eu queria ter o conhecimento, Uhum. entendeu? Buscar o conhecimento para eu poder aplicar o conhecimento no negócio. Então, essa parte foi bem tranquila para mim. Hoje eu busco aperfeiçoar cada vez mais, porque, principalmente no mundo dos negócios, o network ele é muito importante, né? O benchmarking, você trocar ideia, você ver como que os outros fazem é muito importante. Ô Gu, além disso, vamos ilustrar aqui, né? São dois perfis bem diferentes, né? Quando a gente fala em executor, ali a gente fala em habilidades mais hard skills, né? Habilidades mais técnicas. Colocar a mão na massa. Exato. Então você tem que saber como que faz ali. São habilidades mais técnicas. Saber utilizar o software, saber como que faz o processo. Quando a gente fala mais em gestão, já são outro tipo de habilidades. São as soft skills, né? São aquelas habilidades mais tácitas ali. Quais são essas habilidades que você acha importante hoje para um perfil de gestor? Hoje no perfil, eu até alteraria ele pro empresário, o gestor que se encaixa gestor ali. barra empresário. Empresário, não Todo empreendedor, né? empreendedor é gestor, né? Mas não é todo gestor que é empreendedor. Exato. Hoje, assim, o que eu vejo que está muito focado em habilidades para liderança, né? Uhum. Gestão de pessoas e também de processos, ferramentas de processos. Então, assim, até de um curso recente que eu fiz, a base era pessoas, a empresa, o resultado da empresa se resume ao somatório de pessoas mais processos. E assim, eu utilizo hoje, adquiri várias ferramentas que a gente utiliza, tanto para você ter as melhores pessoas, quanto para você ter os melhores processos. Em processo, quando a gente fala de processo, a gente fala bastante de PDCA, né? Uhum. Então, assim, de ter agilidade mesmo, não ter aquele negócio de perfeccionismo, é realmente simplificar o negócio, colocar para rodar. Uhum. Então, você executa, valida ali, checa, atualiza, executa de novo. Então, é realmente de rodar o PDCA ali, fazer o negócio acontecer e ter um time legal ali, ter clareza, ter o know-how para você, ou buscar conhecimento. Você vai definindo, vai executando, você vai melhorando, né? Mas é um ponto que você não pode deixar de lado. Por quê? Quem que nunca, às vezes, tipo, você às vezes faz um orçamento lá, vou dar um exemplo simples, para um cliente, de um projeto. Um cara recém-formado fazer um orçamento de um cliente. Às vezes, eu falo porque eu era assim, né? Às vezes você passa o orçamento pro cara, dá um baita de um trabalho para você elaborar uma proposta, você não tem modelo de ninguém e tal, você vai lá, você quebra a cabeça e fala, fiz. Aí às vezes você vai fazer outra proposta, você não padronizou aquela que você já fez, aí você vai lá, você sofre de novo. Às vezes você nem sabe onde você salvou, Cara, hoje a loja está tudo bem mais fácil, mas antigamente era mais difícil um pouco essa questão de envio de dados e tudo mais, né? E aí, tipo, eu mesmo me deparava às vezes, cara, eu vou fazer uma proposta de novo e agora, como que eu faço? Cadê aquele arquivo? Cadê aquele arquivo? Como que eu fiz É o e mesmo tal? trampo, né? São Ah, mas eu tenho que serviços fazer. repetitivos que você acaba tendo que refazer em vez de você padronizar ali e deixar Exato. mais simples. Então você pega um processo, hoje é o quê? Você padronizar, você tipo definiu, validou, melhorou. Ele tá ali, você vai tendo, vamos dizer assim, uma caixa de ferramentas ali que vai te auxiliar. Na hora que você vai para a parte das pessoas, uma coisa que vem muito na minha cabeça é assim, você tem lá, vamos dizer que você tem 2 funcionários. Um é bom, o outro é ruim. Agora eu te pergunto, por que você não tem só o bom? Uhum. Entendeu? Não é uma conspiração do destino, você tem que trabalhar coisa ruim. Não, às vezes você não tem uma ferramenta ali para contratar a melhor pessoa. Então, porque às vezes aí, tipo, foi na sorte, você contratou um bom e você contratou um ruim. Hoje existem ferramentas, não vão te garantir, porque ninguém vem com estrela na testa, mas você consegue fazer um filtro muito melhor ali de gastar aquela história, ser rápido para demitir, gastar mais tempo para contratar. Então, tipo assim, de fato ter uma paciência, tentar entender o que você precisa realmente das pessoas, você realmente precisa, o que você precisa, definir ali a descrição do trabalho que ela vai fazer, o perfil que você precisa. Outra coisa muito importante. Até porque demitir é caro pra caralho, né? Caro. Demitir é mais caro do que Além de contratar. tudo, é caro. Principalmente no nosso Brasilzão. Mas muitas vezes a gente tá naquela assim, ânsia de tô sobrecarregado, preciso logo delegar e tal. Aí você contrata qualquer um. Faz uma cagada de Fica contratar uma pior. pessoa que fica pior, porque daí Sim. você ainda tem que
demanda um tempo ali para você ensinar a pessoa e lapidando ela além do necessário. Não, né? e a gente, como bom executor e mau delegador, você não quer Delegar é outra ensinar. dificuldade. Sim. Você não quer ensinar, você fala, deixa que eu faço isso. E aí você é o dono da empresa e você acaba ficando mais sobrecarregado do seu próprio funcionário. Por quê? Falha sua mesmo ali na própria contratação. Exatamente. Igual eu falei, ninguém vem com estrela na testa, mas você consegue dar uma filtrada boa ali. Uma das coisas que é muito forte também, que você não aprende isso em lugar nenhum na graduação, é cultura. A cultura. O primeiro passo de qualquer empresa nova, de qualquer empresário, é definir a cultura dele. Aqui, ó, minha cultura. Quais são meus valores? Não vou nem falar de missão e visão, falar só de valor mesmo. Se você contrata se um valor para você, vamos dizer, é transparência, se você contrata um funcionário que ele não tem transparência, qual que é a chance de dar certo? Não está alinhado. Só que aí que entra, Esquece. nunca ninguém te falou isso, você nunca parou para pensar nisso, você sabe que é um negócio que te incomoda, um negócio que, tipo, você não gosta, mas fica no automático, ninguém nunca parou para pensar. Então isso é um ponto de partida, quais são meus valores aqui, o que eu realmente estou pensando? Vou contratar o Guilherme, ele realmente está alinhado comigo? Se ele tiver, não é que vai dar certo, vai ficar, mas a chance de dar certo é bem maior do que alguém Sim. que não tem seus valores, Eu acho entende? que isso vale até para cargos de execução. Tipo, não faz sentido você trabalhar numa empresa que você não concorde com o Sim. que eles fazem, entendeu? Porque você acaba fazendo um serviço ruim, às vezes você até é bom, mas como você não concorda com a visão ali, os valores da empresa, você fala, cara, eu vou fazer de qualquer jeito essa porra aqui, porque eu não concordo com nada do que eles fazem, então eu só quero ganhar meu salário e foda-se. Vai Então, entrar ó, em pra você- conflito. Olha para você ver como que é profundo isso. Sim. É um negócio que a gente levantou um assunto aqui que é muito comum e não se fala sobre isso, a gente fica no automático, que é aquela história de você ser técnico. Eu não falo, eu acho, no meu ponto de vista hoje, todo mundo, tipo, quem quer ser próspero financeiramente, enriquecer realmente, só tem duas formas, que é ou você é um investidor ou você é dono do seu negócio. Então, nessa linha de raciocínio, o técnico hoje, o engenheiro, que tem uma formação técnica, que lá na frente, para ele ser realmente rico, ele vai ter que virar empresário, essa fase de transição, não é que ele não vai ter que trabalhar para ninguém, que ele já tem que sair, já abrir o negócio dele. Não. Essa fase de trabalhar para outra pessoa é uma fase muito importante. É porque Igual você é prova viva disso. eu sou prova viva disso, eu peguei muito conhecimento. Então, assim, é a fase, vamos dizer assim, é você errar nas coisas dos outros, né? É. Vamos dizer assim, que a melhor forma de você errar, né? Ou aprender com o erro, aprender com o erro e dos aprender, outros, porque né? de repente você vai, poxa, para uma empresa que tem ali processos definidos, está alinhado com a qualidade e tal. Você traz isso pra conhecimento, você traz ferramenta para Exatamente. você, e na hora que você se sentir preparado, você vai para o seu Toca o negócio. E o ponto mais importante, você ganha um tempo para buscar esses conhecimentos. Exato. Só que é aí que tá, é a sacada que ninguém tem, que a maioria faz. A maioria vai buscar um conhecimento de aprofundamento mais técnico possível na área. Então o cara vai se tornando um técnico cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Não estou falando que o cara não deva fazer isso, tá? É lógico, Pelo tem amor de Deus. perfis. São Tem que perfis entender de que cada um. são perfis. São perfis, mas para um perfil de empreendedor, para o cara que quer empreender realmente, ele tem que ter essa sacada de ter esse conhecimento. Porque às vezes ele fica, vamos dizer assim, travado no conhecimento técnico dele e não consegue transmitir para ninguém. Não consegue montar uma equipe. Aí o cara fica naquele sofrimento. Então a demanda de trabalho gigantesca, só que para ele ganhar o dinheiro dele, ele tem que produzir, né? Ele acaba não conseguindo escalar, né? Exatamente. Então, tudo depende dele ali. É a eu presa, né? Muitas vezes é eu preso, mas a gente fala do executor. Então, ele não consegue delegar serviço, ele tem que fazer tudo. Então, ele vende basicamente a hora dele É o trocador, né? O cara troca a hora dele por dinheiro, né? e a Você hora não dele. escala. E ele não consegue deixar a hora dele R$ 1.000 a hora, tá ligado? Porque aí Então, vem a ele lei não de consegue mercado, escalar. né? O cara sobe a hora. Lógico que um projeto ali de um serviço, de alguém renomado, você sobe. Só que o mercado trava um teto para você, né? Tipo, não é assim, você começou com 100, vai para 200, vai para 1.000, daqui um dia 10.000, daqui um dia 100.000. Não. O mercado vai te colocar lá, às vezes de 100 vai para 1.000, mas o teto do mercado tá aqui, o cara não vai te pagar 10.000 só porque é você, dificilmente, né?
Se for um negócio muito, muito específico ali, que é bem difícil hoje, falando assim, na maioria dos casos, né? E essa questão do equilíbrio do conhecimento técnico e da gestão, como você faz isso hoje em dia? Porque você adquiriu muito conhecimento técnico também nessa sua fase de trabalho no hospital e tal. Qual que você acha que é para um gestor, seu perfil, esse ponto de equilíbrio aí? Eu acredito que, assim, essa base de conhecimento técnico, ela é necessária, né? E ela é muito importante, até porque uma das partes mais importantes na gestão que eu vejo hoje, principalmente nessa parte de obras mesmo ali, que eu atuo hoje com incorporação, execução de obras de infra, é a bendita da definição de escopo. É você saber ali o que tem que ser feito. E o que não tem que ser feito. E o que não é escopo também. Principalmente o que não tem que ser feito. Principalmente. Então, assim, quando você está vendendo um serviço, tem que estar bem claro isso, para você, tipo, o cara vai me contratar. Vamos dizer que eu vou fazer uma obra de um loteamento de alguém. Muitas das vezes, qual que é a dificuldade? Vem um escopo mal definido. Por quê? Tem tanto empreendedores que têm ali, gastam com a engenharia para definir um escopo melhorzinho e tal, e te passa para você orçar, e tem cara que simplesmente fala assim, ó, os projetos são esse, orça aí, que é o pior dos casos. Aí você, às vezes, como prestador de serviço, acaba definindo o escopo pro cara, mas você imagina, como que duas empresas vão definir o mesmo escopo? Não vai ter padrão, e aí, às vezes, você faz um escopo bem detalhado porque você tem uma experiência a mais, seu preço fica mais caro do que o do cara, o cara vai lá e contrata outro cara, então é um caos. Nesse tipo de situação, qual que é o ideal? Você combinar com o cara e falar, meu, não tem. Você quer que eu defina para você, para eu orçar a obra? Se você fechar comigo, o valor fica incluso, ou se você não fechar, você me paga tipo uns honorários desse trabalho que eu desenvolvi, que confesso que também é bem difícil. Mas na incorporação, como dono do negócio ali, como o empresário, o empreendedor, um dos cuidados é esse, realmente definir. E aí é onde entra o seu conhecimento técnico. Quanto mais know-how você tem, mais você tem o conhecimento para definir um escopo bem detalhado e errar menos. Mas eu digo até, quando eu falo conhecimento técnico, eu digo até da parte da execução em si. No nosso caso, as etapas da obra. Então, porque assim, o mundo perfeito não é você, eu sou o gestor agora e você tem que saber também como é feita a execução. Então, é onde eu ia entrar. Essa questão é exatamente isso. Então, assim, você tendo esse conhecimento técnico, ele é fundamental, na verdade. É difícil você pegar um cara, vamos dizer assim, um cara que não é do ramo e empreender na construção civil. Geralmente são engenheiros. É difícil um cara ali, por quê? Porque ele vai ter que ter alguém, às vezes ele vai ter que ter um poder aquisitivo maior, às vezes de contratar um cara abaixo dele que tenha o técnico. Se você consegue conciliar, você é engenheiro, você já tem essa bagagem técnica, e empreender é muito importante por conta disso. Igual eu estava comentando, questão de definição de escopo, prazos de execução, porque você tem a realidade, você consegue minimizar riscos sabendo como fazer. E, eventualmente, para você... Para você pensar no prazo, para você definir o prazo, para você analisar os riscos, necessariamente você tem que saber como é o processo da execução. Exato, porque se você nunca fez, você não sabe como você define. Você não consegue nem projetar um negócio. E também, com esse conhecimento, você sabe quais etapas são necessárias ali e imprescindíveis de você ir para a obra, quais fases você pode delegar para alguém e quais são os pontos de atenção. Então, um exemplo, um ponto, vamos dizer assim, de extrema importância, locação de obra. Fez a locação de obra, você tem que ir lá conferir, né? Você vai delegar isso para alguém? Tá doido? Ficou fora alguma coisa que você tem em casa? Às vezes, é lógico, que é igual a gente estava falando. Depois não tem como corrigir. Depois não você tem como subiu ali. corrigir. Evidentemente, se é uma empresa, tipo, você cresceu, às vezes você consegue delegar para alguém ali que tenha conhecimento técnico. Mas trazendo para nossa realidade, onde você vai ser o dono do negócio, mas vai ter poucos funcionários ali, é esse mesmo, é ser essa carreira em Y, né, Zaguinho? Sim. Você comentou, que é o técnico ali, seu executor, mas também o administrador do negócio. Então, essa que é o diferencial. Aquela história assim, você saber
quando você sabe o que você está fazendo, você sabe mandar também, né? O pessoal fala que tem dois tipos, né, de carreira. Ele tem a carreira em Y, que você escolhe um lado, né, ou você é executor, ou você é gestor, e a carreira em W ali, que meio que você pega a perna dos dois e você é um gestor e também é executor. Eu acho, voltando ali o que você tinha comentado que a Lu falou do que um executor soma na parte de gestão, vamos trazer um pouco para a minha realidade do meu empreendimento ali do Construa, que é uma base tecnológica. Eu não sou técnico em tecnologia e eu sofro muito, principalmente para definir prazo. Então, por exemplo, eu passo uma demanda, eu falo, cara, a gente precisa desenvolver essa funcionalidade. Os caras falam, cara, vai demorar 3 meses. E como eu não sou técnico, eu falo, cara, mas é só alterar esse trem aqui. Não, precisa fazer isso, precisa alterar não sei o quê. Você fala, cara, será que precisa disso mesmo? Tipo, você não entende a complexidade do serviço e muitas vezes isso acaba trazendo alguns conflitos e acaba alterando outras paradas. Como você não é técnico, você não entende a complexidade daquilo, você fala, não é possível, esses caras estão me É a mesma engambelando, tá coisa ligado? do nosso cliente ali na obra. Ué, por que essa fase inicial de fundação, impermeabilização, caramba, que demora para começar a subir parede nessa Eu preciso casa? demorar 30 dias para uma cura, para que eu Não preciso? vejo. E aí tem Exato. os dois lados. E a tem- gente sabe por quê, mas eles E não. tem um lado de você comprovar, né? Você trazer para a realidade, tipo, ali ilustrar para a pessoa que está te contratando a real necessidade. E tem uma janela aí de risco, que é onde, às vezes, se você não tem esse conhecimento, você pega alguém ali mal intencionado, o cara acaba te enrolando, né? Uhum. Então tem muito isso, que trazendo até pro exemplo do Zago, quando você vai para um negócio que você não tem, você tem que meio que engolir o que as pessoas vão te falar. Sim. E aí você fala assim, mas você pode buscar conhecimento, só que aí é onde eu volto a falar, leva tempo. Você vai querer pegar E o você já tem conhecimento. outras demandas ali dentro. Exato, fica ali humanamente inexequível. Por exemplo, você tem um programador, o cara estudou tantos anos, está executando ali, você vai querer aprender do dia para a noite que o cara fala. E muitas vezes a gente quer, né? Porque E às vezes você a quer, mas às vezes você urgência- não e não dá. consegue mesmo, você fica ali rendido no negócio. Se você tá com um profissional legal, de confiança, opa, legal, 3 meses, aí igual o Guilherme falou, você questiona, tal, o cara te explica, você entende, beleza. Mas muitas das vezes em obras, o cara fala um negócio lá pra você, tipo, pra eu pintar a casa aqui, eu demoro 90 dias, você sabe um exemplo que é 30, você não sabe, né, que você não tem experiência, você engole, aí você vê o cara não foi, aí o cara tá lá e você, não, mas é assim mesmo, o cara inventa lá tem que passar a tinta hoje tem que demorar, daqui 10 dias só eu posso passar outra demão, e você não tem o conhecimento. Então, quando você tem, você filtra tudo isso. Aí você consegue, E isso é importante pra gente conseguir delegar, né? exatamente, também delegar. Que volta naquilo, você ser específico. Para você delegar, você ser o mais específico possível. Você ter uma comunicação mais clara, definir prazos e quantidades ali, se você não sabe como que faz. Eu acho que muito erro do gestor é essa parte de planejamento. Eles planejam o escopo, mas não planejam o tempo do serviço, né? Porque é bem mais complexo mesmo. Então, o seu cronograma fica todo cagado. Em tudo ali eu falo, né? Em tudo que você vai fazer, muitas vezes você faz o planejamento do que tem que ser feito, mas não quando e o que vai te gerar de custo essa parada. Então, ter entendimento disso aí vai muito da parte técnica. Então, muitas vezes, o cara é um gestor, não é técnico dos processos, vamos trazer para a área de construção civil, então isso fica bem mais difícil ele fazer. Então, e na parte da gestão da empresa, também é com o tempo. Cara, quanto custa, sei lá, quanto que eu vou gastar de imposto esse mês? Tipo, você vai aprendendo com o tempo, quanto que você vai gastar no começo é sempre incerto, porque você tem ali uma previsão, mas às vezes você acaba faturando mais, aí muda tudo, então é Muda uma a loucura, alíquota. cara. Nessa parte da empresa em si, por isso que eu bato bastante na tecla de buscar o conhecimento específico, porque são áreas que extrapolam, vamos se dizer, ali a realidade que a gente é acostumado. Então, a própria contabilidade, na minha pós-graduação, no meu MBA de gestão empresarial, eu tive uma boa noção de contabilidade, isso aí me ajudou muito. Coisa que é a mesma situação. Às vezes você tem um contador ruim, você acaba pagando imposto indevido, Sim. e, tipo, você não sabe nem cobrar o que o cara falou e tal. Se Então, você é assim, totalmente
você fica refém, né, Exato. numa Você situação. não sabe nada E aí sobre você tem outras áreas específicas que você precisa, às vezes, trabalhar com outros profissionais, como um jurídico da vida, um marketing que você vai fazer ali da sua empresa, essa própria parte de RH, de contratação. Evidentemente, você consegue ali abraçar tudo, empresa pequena, você vai abraçar tudo, mas são frentes de trabalho que fogem muito da nossa realidade e que são necessárias para você poder expandir, né? O gestor ele tem que ser bem generalista, assim, vamos dizer. Ele tem que saber um pouquinho de tudo, lógico. Cada gestor ele tem uma especialidade. Você delega coisas para as pessoas fazerem que são melhores do que você em vários itens, mas você tem que entender pelo menos o básico do que você está pedindo. Senão você não consegue nem saber o que você está pedindo, né? Eu acho que todo gestor tem que saber o básico de todas as frentes que você está trabalhando. Eu pago imposto. Pô, você tem que saber o básico de imposto, senão você não sabe nem o que você está pagando. Exatamente, que aí entra a complexidade que também, na visão às vezes dos técnicos, o cara ali, o gerente é o cara que não faz nada, e pelo contrário, é o cara que precisa saber de tudo um Justamente. pouco, né, para ele poder coordenar. E nessa questão técnica, você expandindo as habilidades ali de liderança, de gestão, da parte do empreendedorismo, é onde você consegue realmente expandir. Pô, às vezes você não tem um conhecimento técnico legal ali da parte de estrutura, mas você tem dentro do seu escopo ali, do seu orçamento, a possibilidade de contratar um técnico especialista naquilo ali, e você não fica com a dúvida, você tira aquele peso seu, eu gasto um pouquinho a mais aqui, mas eu economizo ali. Então isso é muito legal também, que é o fazer mais com menos, entendeu? Você ter realmente o controle, ele não é o fazejamento ali, fazer planejando, não é isso, é você conseguir olhar de cima, dar foco nas atividades principais, desprender recursos nas áreas que você acha necessário e fazer um todo ali, né? Nós falamos aqui de uma maneira geral sobre esses aspectos da gestão, mas sendo mais específico, quais ferramentas você utiliza para gestão no seu dia a dia hoje? Hoje eu utilizo, assim, o que eu acho que todo mundo não pode esquecer é que também não é assim, tudo cai do céu. Então, o básico ali de algumas coisas também não é aquela loucura. Um exemplo, um Excel. Todo mundo vai ter que usar um Excel. O básico também não é saber fazer macro, nada, mas também o cara também tem que saber formatar uma planilha, formatar para uma impressão. Eu falo assim, as ferramentas que eu mais utilizo mesmo ali. Um Excel médio, vamos dizer assim, saber algumas fórmulas, né? Isso é importante, porque tem gente também que não quer nem saber nada, né? Tem medo. Um CAD da vida. Você tem muitas vezes um exemplo, eu tenho que abrir um projeto de algum cliente que vem um projeto pronto e eu tenho que extrair informações dele. Então, tipo, um básico de CAD também. Tem gente que não sabe nem plotar um projeto. Então, vamos dizer assim, hoje eu trabalho mais com o Trello para coordenação de equipe, a gente usa bastante o Trello. Usa muito Excel, o AutoCAD mesmo para análise ali de projetos, né? E também a gente tem um software de gestão da empresa mesmo, que aí é um software específico para a construtora, Legal. que entra tudo. Então a gente joga todas as informações ali, que é a parte financeira, a parte de orçamento, de medição, toda essa parte está ali, então é bem centralizada. Você está utilizando a Cienge, né? Nós estamos usando o Cienge, que é da Softplan, e as ferramentas mais usadas, o bom e velho WhatsApp, né, que é comunicação. É a realidade, a comunicação ali rodando o tempo todo. Então, tipo assim, não tem aquele negócio mirabolante, eu tenho esse software, isso, aquilo. Não, é o dia a dia ali, a comunicação, fazer a roda girar, reunir o pessoal, tá todo mundo integrado, cada um na sua, dentro às vezes da própria empresa. Cada área ou cada líder ali, vamos dizer, uma engenharia, um administrativo, cada um usa suas próprias ferramentas de controle de agenda dele. Eu utilizo muito o Google Agenda hoje também. Então, assim, resumindo tudo, eu hoje, o que eu uso? O nosso software de gestão, que é o Cienge, uso e-mail e agenda do Google, Excel e AutoCAD e WhatsApp. E o Trello? E o Trello resolve minha vida. Não precisou muito mais que isso, não. Legal. Top. Bom, Gu, estamos chegando ao fim aí. E todo mundo que passa por aqui, a gente pede uma indicação aí de um livro, de um podcast,
aonde que você está consumindo informações ultimamente? Não necessariamente na área, porque eu sei que você é super ligado em inteligência emocional e tem muito conteúdo também em relação a isso. Então, algo que você acredita que possa somar para quem escuta a gente. As minhas indicações de hoje, assim, como acho que assim, até deu uma fugida um pouco da realidade dos engenheiros, né? Porque é uma área, vamos dizer assim, é uma provocação até bem válida para abrir um pouco a visão ali de todo mundo que é técnico ali, que quer às vezes sair, ter o seu negócio, empreender. Eu super me identifico com você, tá? Então, muito bom, depois a gente pode conversar mais até. Então, assim, recomendações que eu tenho, podcast, o Pode Acelerar, que é do Marcos Marques, que é voltado 100% para empresas e empresas familiares e empresas pequenas. Legal. Então, assim, é muito aplicativo mesmo. Foi um dos cursos de gestão que eu fiz recentemente, uma imersão muito bom, muita ferramenta, ele entrega muito conteúdo, então chama Pode Acelerar, tem no Spotify. De livro, indicação de leitura, um dos livros que eu acho assim, esse do Dale Carnegie tem 2, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e Como Ser um Grande Líder e Influenciar Pessoas. Tem várias ferramentas ali que você pode trazer para recursos humanos, ali para utilizar para contratação, para análise de colaborador, até a própria autoanálise. E um voltado mais para a empresa, tem um livro que se chama Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. É um livro muito bom também, que ele traz muito essas fases das empresas, um livro que ele faz um comparativo ali das empresas que se tornaram, elas saíram de boas para excelente e se manteram como excelentes ali por um período de mais de 15 anos. Então, tipo, ele fez um estudo, analisou todas elas e tipo, o que elas têm em comum e o que as outras que não conseguiram se manter nesse resultado não tiveram. Então isso é muito, muito legal para quem quer começar a empreender, eu acho que é importante. Ótimo. A gente também sempre pede para você deixar as redes sociais, sua rede social, Instagram, enfim, que você tiver aí. Meu Instagram é @GustavoPoleto, tudo junto. Lá vai ter todas as minhas informações, tem o telefone pessoal, acho que já dá para saber um pouquinho mais da gente. E o da Indy, deixa o da empresa aí, pô. E o da empresa, a minha empresa chama-se Indy Empreendimentos, então hoje eu tenho uma construtora incorporadora, se chama Indy Empreendimentos, é @Indy Empreendimentos, com D mudo, IND, que é de Indiana, né? Uhum. E tem uma imobiliária também que se chama Indy Imóveis. Então vai ser o nosso grupo aí no futuro. Que legal, olha só. Segue lá, galera. Top demais. Gustavo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? Adorei o papo. E fica aberto aí o convite. Quantas vezes você quiser voltar, a gente pode voltar a falar de gestão, porque realmente é um campo muito aberto. Eu acho que empreendedorismo, né? Vamos trazer outro dia aí para falar mais sobre empreendedorismo, que é uma área legal aí. E acabou que não deu muito tempo hoje para a gente focar muito nessa área. A gente ficou muito na parte ali de Gestão. executor, né? E acabamos que no final não deu tempo. Mas é isso, Gu. Valeu. Tamo junto. Tchau, obrigado. Valeu, galera. Obrigadão. Foi, Vitor. Muito obrigado por ouvir a nossa resenha construtiva. Esperamos você semana que vem aqui novamente com a gente. E agora, vai lá no nosso canal no Instagram, @construa.app, e fala pra gente o que você achou dessa nossa resenha. Já aproveita também e deixa lá nos comentários quem que você quer ouvir aqui na nossa resenha e falando sobre o quê. Beleza? Tchau, obrigado.